E aí, pessoal, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Dando continuidade ao nosso plano de leitura bíblico, nós estamos chegando agora no segundo livro de Samuel, que é um livro espetacular, um livro de muito aprendizado, de muitas histórias narradas, tragédias, guerras, mas também vitórias do povo de Deus. E como eu disse no livro de 1 Samuel, é uma continuidade. Então, aquilo que estava acontecendo no primeiro livro de Samuel continua acontecendo agora no segundo livro. Os temas principais desse livro são principalmente o reinado de Davi, que foi o maior rei de Israel, como você já sabe, suas vitórias militares e seu fracasso familiar. Sim, nós vamos falar um pouco disso nesse vídeo. Também a escolha de Jerusalém como a cidade de Davi. Até então, Jerusalém não era a principal cidade de Israel. E a aliança eterna com Davi, que nós chamamos, né, de aliança davídica. Então, sempre que você ouvir aliança davídica em algum lugar, seja aula, escola dominical, pregação, você já vai saber do que se trata, e suas implicações para a vinda do Messias e o adultério de Davi e suas consequências. Bom, o livro todo se concentra em Davi. Ele é o personagem principal, embora Saul ainda seja citado. Saul que já morreu no final do primeiro livro de Samuel. Saul e Jonatas morreram e agora, segundo Samuel, se concentra em Davi, tá? Desde o início do reinado até quase o finzinho da vida de Davi. Esse livro vai terminar com Davi já bem velhinho ali, dando suas últimas palavras, mas ele ainda não morre nesse livro, tá bom? Samuel já não era mais o profeta, Samuel havia morrido antes, né, de Saul, lá no primeiro livro, mas Natã e Gade eram os profetas do tempo de segundo Samuel. Tá? Herdam um ministério profético de Samuel, que já se encontra morto. Eu quero dividir o panorama desse livro em três partes. A primeira do capítulo 1 ao capítulo 10, que define a história básica do reinado de Davi. Aqui, Deus declara que está estabelecendo o trono de Davi para sempre em Israel, tá bom? Bom, o livro começa com a partida de Saul, a morte de Saul, que aconteceu no final do primeiro livro, e começa com Davi lamentando, chorando a morte de Saul, que apesar de Saul considerar Davi seu inimigo, Davi nunca levantou a mão contra ele, nunca tentou matá-lo, e na morte de Saul, Davi chora muito, e também chora pelo seu filho Jonatas, a quem ele tinha profunda amizade. E aí, ao invés de Davi já assumir o reino, que seria a coisa correta, já que Samuel já havia ungido Davi rei, mas não foi tão fácil assim. O filho de Saul, chamado Isbosete, tentou reinar no lugar do seu pai, porque ele entendia que a linhagem do trono era dele por direito, mas não era, ele tentou reinar. Davi foi ungido rei em Judá e Isbosete reinou sobre Israel ali por uns 2 anos, até que eles tiveram que lutar, guerrear, e Davi venceu e assumiu, de fato, o trono de todo Israel. O reinado de Davi foi de muitas batalhas, muito sangue derramado, mas muitas conquistas militares também. Davi venceu os filisteus, por exemplo, que eram inimigos mortais de Israel, né, por muitos anos. Davi finalmente os vence em definitivo e toma aquela parte da terra de volta. Ao longo da história vai acontecer mais guerras, mas até então Israel era vencedor. Diversos outros povos e reis que Davi precisou vencer, e Deus era com Davi. Davi teve muitos triunfos. Deus sempre esteve ao lado de Davi, o ajudando nas batalhas. A Arca da Aliança finalmente retorna para o povo e é colocada em Jerusalém. Só que esse evento marcou alguns acontecimentos, né? No caminho da arca para Jerusalém, Uzá tentou colocar a mão ali da arca porque ela ia cair do carro e Deus matou ele, né? Ali aconteceu uma espécie de falta de reverência, e a arca da aliança até então era a presença de Deus, então algo santíssimo, né?
e ali ele morre. A arca fica mais um tempo ali até chegar em Jerusalém. E quando chega, Davi se alegra tanto que ele dança, pula, ele se alegra na presença de Deus e da arca, né? E aí sua esposa Mical despreza isso no seu coração, repreende Davi, mas Davi estava fazendo isso na presença de Deus, né? Então Deus ali justificou Davi e Mical foi castigada duramente, ela ficou estéril até o fim da sua vida. E ainda nessa primeira parte do livro, no capítulo 7, Deus faz uma aliança com Davi. Ele promete firmar o reino de Davi para sempre em Israel. E Davi reconhece que isso é algo que afetará toda a humanidade. Esse texto é muito bonito. Eu vou até abrir aqui para ler com vocês um versículo. E essa é a aliança davídica. É quando Deus promete para Davi que o trono dele nunca seria extinto de Israel. Segundo Samuel 7:16. Quanto a você e sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E alguns versículos abaixo, aqui no 19, Davi reconhece, ele fala assim: isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Ou seja, Davi estava vendo ali que Deus estava fazendo algo não só para Israel, não só para a casa de Davi, mas para toda a humanidade. E eu nem preciso dizer para você que séculos depois, quem veio através da linhagem de Davi foi o nosso Senhor Jesus. Então, é a promessa de Deus ali na história, né, se cumprindo. E também tem algo muito bonito que é a misericórdia de Davi para com Mefibosete. Essa história é muito conhecida. Mefibosete, um filho de Jonatas aleijado da família de Saul, que Davi decidiu ali o resgatar da terra de abandono onde ele estava, e Mefibosete passou a viver no palácio do rei. Bom, até então tudo estava maravilhoso no reinado de Davi, muitas vitórias, muitas conquistas, a arca voltou, tudo parecia muito bem, Davi teve muitos filhos, e no capítulo 11 começa uma história muito triste. Davi comete o seu ato mais vergonhoso, que foi um adultério com uma mulher que já tinha marido. O marido dela era um dos soldados de Davi, um dos homens de confiança da tropa de Davi, que estava em batalha. Davi o chama para tentar contornar a situação, enganar, né? Davi foi bem dissimulado nessa tentativa. E depois que ele viu que não daria certo, ele manda matar Urias, esse soldado. Então, foi uma coisa gravíssima, um ato gravíssimo que Davi cometeu. Ele não ficou isento das suas responsabilidades. Depois que isso aconteceu, a mulher com que Davi adulterou, Batseba, ficou grávida, mas ela perdeu esse filho, né? Logo que nasceu, a criança morreu. E ali já foi muito triste, muito pesado para Davi. Só que não parou por aí. Esse ato de Davi foi o início de muitas tragédias no seu lar. Nós podemos citar aqui o caso de Amnon e Tamar. Amnon era um dos filhos de Davi, Tamar também era uma filha de Davi, porém de mães diferentes. Eles eram meio-irmãos e Amnon tentou não, né? Ele realizou um abuso sexual com a sua meia-irmã. Ele tramou ali uma situação, conseguiu ficar sozinho com a moça e abusou da moça e a humilhou depois, né? E isso foi algo muito triste que aconteceu na família de Davi, porque depois disso veio a culminar também de um outro irmão de Amnon, que era Absalão, outro filho de Davi, matar Amnon. Então, dentro da família de Davi aconteceu um incesto, aconteceu um abuso e aconteceu um homicídio. Tudo dentre os filhos de Davi, tudo consequência do seu pecado. E após Absalão matar Amnon, Davi estava com aquela amargura, como um pai que teve ali sua casa, essa situação na sua casa, mas Davi não age como deveria, e Absalão, ainda sendo filho do rei, né, depois ele se rebela contra seu pai, né? Talvez guardando mágoa desse acontecimento, que seu pai não fez nada quanto a isso. Ele se rebela contra o seu pai, toma o reino, toma as mulheres de seu pai, ele comete um ato muito vergonhoso também em Israel, ele se deita, tem relações com as concubinas de Davi, as mulheres de Davi,
à vista de todo o povo, né? Algo explícito. Ah, e tudo isso acontece na família de Davi. Tá? Isso vai até o capítulo 18, são aí vários capítulos de tragédias familiares, de derrotas de Davi nessa área e também a perda do reino temporariamente. E aí nós vamos para o final do livro, no capítulo 19 a 24, é uma espécie de trecho reflexivo para a história de Davi, contando ali os atos que ele fez, os seus últimos atos como rei. Davi retorna para Jerusalém após a morte de Absalão. Absalão veio a morrer em batalha também. Davi ficou muito mal com isso. Mas Davi louva a Deus por tudo que viveu e exalta a força e a soberania de Deus num lindo e comprido cântico, que é o capítulo 22. Se você ler o capítulo 22 de 2 Samuel, é um cântico de Davi lindíssimo e bem comprido. E no último texto do livro, uma lição edificante sobre adoração e sacrifício. Davi vai edificar um altar na eira de Araúna, que fica ali na região de Jerusalém. Araúna tenta doar para Davi aquele terreno, mas Davi fala que não vai receber doação, que ele não quer oferecer a Deus um sacrifício que não lhe custe nada. Isso é uma lição para nós também. Não existe adoração, não existe sacrifício que não custe nada para nós. Bom, esse foi o resumo do livro. Ele se encaixa na história bíblica como um livro-chave para entendermos o plano de Deus na história da redenção. O reinado de Davi foi o mais importante de Israel. Suas vitórias contra diversos povos ao redor, inclusive os filisteus, deram a paz necessária para o crescimento econômico e militar nos reinados seguintes, como o de Salomão, por exemplo. Davi foi a figura preeminente da tribo de Judá para a sobrevivência do reino do sul. Da sua linhagem vieram os demais reis e séculos depois o ungido de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma aplicação pessoal desse livro. O fato de Deus ter nos escolhido para fazer algo nesse mundo, para realizar algo desse mundo, não nos isenta de pecar e sofrer terríveis consequências. Davi foi sim um grande homem de Deus. Deus fala isso e Deus fala sobre ele durante todo o resto da Bíblia após a sua vida, né? Mas as suas atitudes lhe trouxeram grande dor e destruição familiar. Então que não seja assim conosco, que nós possamos obedecer o Senhor. O fato de Deus ter nos escolhido para qualquer coisa que seja que façamos não nos isenta disso. Vamos ficar firmes e vigilantes na obra do Senhor. A aliança de Deus não diz respeito a uma pessoa isolada. Deus não estava ali falando fazendo uma aliança somente com Davi, mas toda a humanidade. Nós não podemos pensar que Deus olha só para nós. O que ele faz conosco é para seu plano universal se cumprir. Então, o que Deus tem feito na sua vida, irmão, você pode ter certeza que isso não é só para você, mas é para todas as gerações que virão depois de você, todas as pessoas que já vivem ao seu redor, é para sua igreja, é para sua família. O plano de Deus é muito além de pessoas individuais. E, por último, Jesus já estava vivo na história muito antes do seu nascimento, em Belém. Tudo foi se construindo para a sua chegada, inclusive a escolha de um rei quase 1000 anos antes. Como podemos duvidar da soberania de Deus no passado, presente e futuro da história? Irmãos, descansem. Deus está no controle da história. Esteve no passado, está no presente e também estará no futuro. Ele já está no futuro, né? Nós é que não vivemos ainda o futuro. Que Deus te abençoe, continue firme na leitura, que Deus possa falar com você através desse vídeo e através dos textos que você for lendo diariamente, tá bom? Um forte abraço. Deus esteja com cada um de nós.